Existe muita curiosidade em conversas com amigos, empresários, estudantes sobre o Paraguai, sua economia, como que funciona isso, um país tão próximo do Brasil e que tem algumas nuances, e é sobre isso que a gente vai tratar hoje no Economês em bom português. Ah, o Paraguai, nosso vizinho, sempre foi sinônimo de boas compras. É tradição brasileiros irem até o Paraguai fazer compras. Afinal, muitos produtos chegam a ser até 50% mais baratos lá e também porque produtos que são lançados nos Estados Unidos, por exemplo, tecnologia nova, chegam pouco tempo depois de sua estreia por lá, antes do que no Brasil. Tributação e processo de importação simplificado e margens de lucros menores fazem a diferença nesse processo e os preços ficam mais atrativos mesmo. Mas aqui estamos falando de questões não só, mas também informais, que envolvem a economia do Paraguai, que é o que sempre se ressalta quando nos referimos àquela nação. Porém, existe bem mais do que isso por lá, e também muita curiosidade por parte de nós, brasileiros, quanto ao país em si e as oportunidades que ele pode oferecer. Para sanarmos um pouco dessa curiosidade, vamos dar uma vasculhada nos números gerais e da economia paraguaia. Alguns números, não todos, mas que vão matar um pouquinho essa curiosidade. Vamos lá então. O Paraguai é um país com 7.353.038 habitantes. Está muito preciso isso aí, deve ter nascido gente depois do que eu montei essa fala aqui. No Brasil nós somos 216 milhões aproximadamente. O Paraguai tem uma área de 397.300 quilômetros quadrados. Ele é 21 vezes menor do que o Brasil. Um PIB por habitante, em torno de 5.600 dólares. No Brasil fica em torno de 8.000 dólares, mais ou menos. E um PIB total na casa de 36 bilhões de dólares. O Brasil fechou em torno de 1,7 trilhões de dólares, ou seja, 47 vezes maior. Grandes rios passam pelo país, sendo os principais o Pilcomayo, o Paraná e o Paraguai. Custou para eu decorar esse Pilcomayo aí que eu não conhecia. Paraná e Paraguai a gente já conhece mais. Esse Pilcomayo é um grande rio, tá? Ele vem lá das cordilheiras, lá da Bolívia e vai descendo, ele tem quase 3.900 quilômetros, é um rio grande. É um rio, aliás, desculpa, ele está a 3.900 metros, mas é um grande rio e o que torna essa imensidão de água aí, que são grandes rios, um dos países com o maior conteúdo de água do mundo. E ter água é muito importante, vai por mim, você sabe, né? Segundo a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, o Paraguai terá o melhor desempenho econômico na América do Sul em 2022. A previsão é de que o PIB do Paraguai deverá subir 3,8% ao longo deste ano. Para o Brasil, a estimativa, para comparar, é de um crescimento em torno de 0,5%. A Colômbia é 3,7%, Bolívia 3,2%, Uruguai 3,1%, Venezuela e Peru 3%, Equador 2,6%, Argentina 2,2% e o Chile 1,9%. Essa questão de crescimento econômico é meio complicado, né? São países pequenos que têm potencial de crescimento bastante amplo, porém mercados pequenos. Contrário do Brasil. Claro que o Brasil está muito aquém nessa questão de crescimento, mas o nosso foco aqui não é Brasil, estamos falando do Paraguai. Então o Paraguai tende a ter o melhor desempenho econômico na América do Sul em 2022. E qual é o motivo desse desempenho? Ele tem, o Paraguai, 3 motores fundamentais da sua economia, que é a agropecuária, o agronegócio e as obras públicas. Setores que, por suas dinâmicas internacionais, o agronegócio, internas às obras públicas, não dependem dos desempenhos das economias do Brasil e dos outros países vizinhos. O Paraguai está entre os maiores produtores e exportadores de soja do mundo. E entre seus clientes da carne que produz estão Chile, Taiwan e Israel, por exemplo. O país fortaleceu sua independência econômica durante o ciclo das commodities, entre 2000 e 2014,
Mesmo a partir de 2013, 14, quando as economias da região começaram a desacelerar, o Paraguai manteve um crescimento entre 3% e 4%. Se questiona muito lá, né, essa questão do crescimento, se ele é suficiente. E claro que não é. O Paraguai precisa dinamizar a sua economia, como quase todas as economias aqui da América do Sul, e agregar mais valor ao seu produto, ter mais a questão industrial, a questão tecnológica. E isso está sendo questionado lá, se esse crescimento é sustentável. 4%, eu particularmente acredito que não, para países emergentes, países que estão crescendo em desenvolvimento e subdesenvolvidos até, né? Precisamos de taxas de crescimento muito maior, o potencial é grande, porém, aí que entra aquela questão que eu falei antes, potencial de mercado dessas nações pela população. A população do Paraguai é semelhante à população de um estado como Santa Catarina, por exemplo. Então, em termos populacionais, não é tão grande assim para uma nação. Nos últimos anos, o Paraguai passou a adotar medidas que contribuíram para a sua estabilidade e previsibilidade. Então, essa questão econômica tem a ver com estabilidade e previsibilidade com, por exemplo, a reforma tributária que aconteceu por lá. Brasil, acorda, pressão nos políticos. Falamos em estabilidade e previsibilidade. Precisamos das reformas. Isso é importante, né? Fazendo um parênteses. Mas continuando a matar a curiosidade, como funciona o sistema fiscal paraguaio, o sistema tributário deles. Vamos falar disso, que é sempre importante. A gente sempre está questionando como é que fica lá fora, como é que é o sistema lá fora, como é que é o sistema tributário. Primeiramente, é preciso entender que há um sistema de tributação territorial por lá. Ou seja, somente a renda obtida dentro do país é tributada. Assim, toda a renda estrangeira é isenta de impostos. Mas, se você obtém renda local, a taxa é de 10%. Está aí na tela, ó, em quase todos os escalões de renda. Porém, esta taxa 10%, que é o imposto sobre a renda, é aplicada somente se a sua renda anual superar 120 vezes o salário mínimo local, que é de cerca de 352 dólares. 355, 352, o que dá hoje lá coisa de 2,46 milhões de guaranis, que é a moeda do Paraguai. O dólar por lá está quase 7 mil guaranis. Em reais, isso convertendo para o dólar atual, dá cerca de 1.760 reais. Se a renda superar em 72 vezes o salário mínimo, já cai para 8%, ou seja, ela vai reduzindo, diminuindo, e fica em até 12 vezes anualmente, né? Ela vai reduzindo, diminuindo em até 12 vezes anualmente, até 36 vezes o salário mínimo, ou seja, ela se reduz, vai se reduzindo e cai numa alíquota bem menor para aqueles que ganham até 36 vezes o salário mínimo anual. Esse é um imposto de renda lá do Paraguai. Os dividendos, participação de lucro nas empresas internos, né, são tributados em 5%. Os rendimentos de ganhos de capital são tributados em apenas 10%, enquanto que o rendimento de juros locais são isentos de impostos. O imposto de renda pessoa jurídica também fica em 10%, desde que os lucros da empresa não excedam 500 milhões de guaranis, coisa assim em torno de 72 mil dólares. Além disso, a tributação corporativa das empresas em geral é de apenas 10%. Em relação à previdência social, há tributação de 9% para os trabalhadores e 16% para os empregadores. Mas lá não tem FGTS, esse monte de taxas que são cobradas adicionais, não. Mas há a possibilidade ainda de deduzir totalmente esses impostos. A lei tem lá suas previsibilidades para esses casos. Não há imposto sobre heranças ou doações, mas há 10% de IVA, imposto sobre valor agregado, que é o que incide sobre o consumo. E por lá também existe, desde o ano 2000, a Lei de Maquila, que estipula um regime de investimentos no Paraguai que permite que uma pessoa jurídica estrangeira se instale no país ou subcontrate empresas paraguaias com a finalidade de processar bens e serviços para depois exportá-los com o respectivo valor agregado. A operação compreende importar matérias-primas, maquinários e insumos necessários com tributos suspensos e exportar novamente o produto ao mercado regional ou internacional. Dentre os principais benefícios oferecidos pela Lei de Maquila, se sobressai a possibilidade de isenção de qualquer imposto ou taxa que recaia sobre o processo de importação de matérias-primas e insumos,
suprimentos e bens de capital, fabricação dos produtos até a exportação, incluindo inclusive o imposto sobre o valor agregado, o IVA. O IVA pode ser recuperado por intermédio de crédito fiscal, que é endossável e negociável, ou seja, os créditos podem ser negociados. Existe ainda a possibilidade de suspensão do pagamento de tributos relacionados à importação, ou seja, se autoriza dessa maneira que a empresa importe matérias-primas, insumos e maquinarias para a produção de seu produto em território paraguaio com a interrupção do pagamento de tributos. Também as empresas maquiladoras estão isentas de quaisquer taxas ou tributos sobre a remessa de dividendos ao exterior. Então isso faz parte de um processo de tentar melhorar a questão de agregar valor ao produto paraguaio, como a gente falou lá no início. A economia precisa crescer mais, para isso ela precisa se desenvolver, e nem vou tratar aqui da questão lá da Guerra do Paraguai, que aí nós vamos falar de questão de quanto que se atrasou esse país, na época já um país desenvolvido por causa de tudo que foi feito naquela época, claro. Tinha um processo expansionista, uma visão de conquistar uma saída para o mar, porque o Paraguai não tem saída para o mar. Ele está ali no meio de Brasil, Bolívia, Argentina, e fica no meio ali, não tem saída para oceano nenhum, né? Outro ponto interessante aí nos nossos vizinhos é que a energia elétrica é 70% mais barata no Paraguai em comparação com o preço no Brasil. A gente divide lá Itaipu com eles, né, e eles têm outra usina hidrelétrica que eles dividem com a Argentina. Mas vamos falar das desvantagens também por lá, né? Lá não tem tantas opções de lazer, a logística de voos ainda não é tão bem desenvolvida. O Paraguai é, sem dúvida, um dos países mais provinciais da América do Sul, talvez até do mundo. Pouquíssimas pessoas se imaginam vivendo lá por muito tempo. O Paraguai, é um dos países mais baratos do mundo. Ele é relativamente seguro em comparação com os países vizinhos, possui muitas atrações culturais e naturais, e a culinária ali é um pouco mais diversificada do que a de outros países da região. O isolamento do Paraguai, sim, porque o Paraguai é um dos países mais isolados do mundo, tem suas desvantagens e tem vantagens também. O país é, em grande parte, um ecossistema livre de influências externas, ou seja, ele não está tão influenciado pelos costumes do mundo, está menos, e permite que você viva a vida como desejar. Porém, é claro que isso não atrai apenas pessoas agradáveis, gente boa. O Paraguai se tornou um refúgio popular para muitos pequenos criminosos de hoje. E esse é um fator que deve se levar em conta ao fazer negócios por lá. Além disso, o Paraguai é um país com alta percepção da existência de corrupção, atrás somente da Venezuela na América do Sul, segundo estudos da Transparência Internacional. Há muita informalidade nos negócios a fim de facilitar o pagamento de propinas. Portanto, a segurança jurídica não é especialmente alta por lá. Quase 70% da população paraguaia se encontra na economia informal. Mas os indicadores sociais vêm melhorando. Em 2010, o Paraguai tinha cerca de 39% de pobres e quase 10 anos depois, em 2019, esse índice estava em 23%. E agora, após a pandemia, este índice subiu para 26% da população. O índice alto vinha em queda, acompanhando 8 meses seguidos de expansão da economia, quando daí surgiu a pandemia e aí ferrou tudo, né? A coisa mudou, isso não foi só para o Paraguai, foi para praticamente o planeta todo. A CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, também apontou, né, como uma das vantagens, né, do Paraguai, o nível de endividamento público dos países da região, em que o Paraguai também se destaca positivamente. A dívida pública do país equivale a 29% do produto interno bruto. O melhor índice da América do Sul. A situação da Argentina é pior, com 91,1% da dívida em relação ao PIB. E o Brasil está com 83%, né, da dívida em valores comparado com o PIB. Então, matou um pouco a curiosidade sobre o nosso vizinho a oeste? Juntei alguns dados, não são todos os dados, sobre a economia, sobre as terras paraguaias, população, e existem muitas questões ainda que podem ser levantadas. Porém, acho que deu para dar uma noção geral de como é que funciona esse nosso vizinho tão próximo, né, que tem uma relação tão forte com a economia brasileira.
Obrigado por nos assistir e continue acompanhando os nossos conteúdos semanais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, clique no sinal de positivo se você gostou, siga-nos e curta se você gostou também nossas páginas no Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify. Sua audiência nos honra e sua participação é muito importante e nos ajuda a continuar produzindo o programa. Se gostou, não esqueça de curtir, ok? Um grande abraço e até o próximo Economês em Bom Português.